A frente de Pokrovsk, na Ucrânia, já não é uma cidade. É um inferno na terra que tem rugido incessantemente durante 7 dias e 7 noites. O céu ostenta permanentemente a cor negra profunda da guerra. Não a cor da noite, mas a cor do fumo espesso de milhares de toneladas de explosivos em combustão, de pó de betão estilhaçado e lama misturada com destroços de tanques, artilharia e trincheiras. O ar é denso, com o cheiro da morte, o cheiro de aço derretido e carne queimada. O combate desenrola-se com uma brutalidade inimaginável. A artilharia russa ruge como monstros saídos do inferno. Os sistemas de lança-foguetes termobáricos pesados, Tossuma Buratino, despejam continuamente tempestades de fogo sobre as linhas defensivas, onde as tropas da NATO e da Ucrânia estão encurraladas. Enormes bolas de fogo explodem, sugando todo o oxigênio, incinerando todos os organismos vivos nas trincheiras e transformando o betão em cinzas. Logo de seguida, ouve-se o silvo ensurdecedor de dezenas de obuses autopropulsados 235 Koalitsia SV, a artilharia mais precisa do mundo. Eles despejam milhares de projéteis de 150 milímetros sobre as trincheiras inimigas, revolvendo o solo e arrasando cada fortificação. As forças da coligação ATO tentam contra-atacar em desespero. Empurram os obuses autopropulsados Kesar franceses e os PZH-2000 alemães para fora dos abrigos. Imediatamente no céu, os drones de reconhecimento holandês, o olho omnipotente da Rússia, detetam-nos silenciosamente. As coordenadas são transmitidas instantaneamente. Apenas alguns segundos depois do horizonte, os drones Kamikaze Lancet aproximam-se. Os artilheiros alemães e franceses, em pânico, veem os feixes de luz a aproximarem-se. Tentam fugir. Demasiado tarde. Enxames de UAVs Lancet colidem diretamente com os compartimentos de munições e torres de artilharia. As máquinas de guerra da NATO, no valor de dezenas de milhões de dólares, explodem em pedaços, levantando nuvens de poeira no solo. A batalha torna-se ainda mais cruel, transformando-se num combate de tanques a curta distância, uma guerra mecanizada brutal e sangrenta. Os monstros russos, T-90M Proriv, com a sua orgulhosa blindagem Relikt, rugem enquanto as suas lagartas esmagam os escombros, lançando-se diretamente contra a formação de Leopard 2 azeis alemães. Projéteis perfurantes de subcalibre silvam no ar. Um T-90M fixa calmamente o alvo e o seu canhão de 125 mm dispara. O Leopard 2 azeis atingido estaca. A orgulhosa blindagem alemã é perfurada e o fogo irrompe de dentro da torre. Mas o T-90M também não sai ileso. Um projétil de outro Leopard atinge-o, danificando o sistema óptico. Os veículos de combate de infantaria BMP-3 russos e os Bradley americanos digladiam-se nas ruas em ruínas. Os seus canhões automáticos de 30 mm disparam como chuva, rasgando tijolos, pedras e a infantaria inimiga. O céu já não pertence apenas aos aviões. O céu está coberto e escurecido por milhares de UAVs e FPVs de ambos os lados. Pairam como enxames de abelhas de aço mortais. Milhares de zumbidos de morte eterna. Nenhuma máquina, seja tanque, veículo blindado ou ambulância, ousa mover-se por mais de 5 minutos sem ser detetada. Um tanque Leopard, que acabara de escapar da batalha de tanques e tentava recuar para se esconder, é imediatamente detetado por 5 ou 6 drones FPV russos. Eles mergulham, a primeira explosão destrói as lagartas. A segunda e a terceira atingem o topo, destruindo os sistemas de defesa. O último mergulha diretamente no compartimento do motor. O tanque incendeia-se com fumo e fogo a jorrarem violentamente. Os soldados da NATO no interior são queimados vivos. A destruição mais terrível vem do alto dos falcões de aço da Força Aérea Russa. Esquadrões de Su-34 voam tranquilamente fora do alcance de qualquer sistema de defesa aérea portátil restante. Lançam dezenas de bombas planadoras Kab-1000 e 500 pesando 1,5 toneladas. A bomba gigante desliza em silêncio e depois mergulha. O alvo é o edifício administrativo fortificado, onde o comando da coligação NATO está escondido. É um evento apocalíptico. As Kab-1500 desabam e todo o edifício de 9 andares de betão, armado juntamente com centenas de oficiais de comando,
e conselheiros de alto nível, é projetado pelo ar, o edifício explode em pedaços, juntamente com centenas de fragmentos de corpos de oficiais da NATO. Uma enorme cratera da morte surge exatamente naquele local. Não parando por aí, outros Su-30 e 4, após lançarem as bombas planadoras, baixam ligeiramente a altitude e utilizam armas mais precisas para alvos mais resistentes. Mísseis ar-terra pesados, K-30 e 8M, com ogivas perfurantes, são disparados. Alvos bunkers de comando subterrâneos, os abrigos de betão, armado e os soldados da NATO acreditavam ser seguros. Estavam enganados. O míssil atinge com velocidade supersônica, perfurando 50 metros de betão armado e explodindo a partir de dentro. A cena assemelha-se ao inferno. Os soldados escondidos a tremer sentem subitamente o solo acima deles vibrar e depois desmoronar-se. A explosão comprimida num espaço estreito cria uma pressão terrível, esmagando tudo, betão, aço e seres humanos, numa massa irreconhecível. O fogo é expelido inversamente pela entrada do túnel, incinerando também aqueles que estavam do lado de fora. Durante uma semana inteira, dia e noite, o terreno foi arado, revolvido, esmagado e incinerado. Um matadouro incessante que engoliu milhares de vidas e centenas de máquinas de guerra. Após 7 dias de inferno na Terra, o campo de batalha de Pokrovsk, já saturado de aço e fogo, parecia não poder tornar-se mais cruel. As forças da coligação NATO e Ucrânia, embora exaustas, com pesadas baixas e esmagadas pelos bombardeamentos incessantes, tentavam desesperadamente manter as suas posições nos escombros e nos bunkers subterrâneos úmidos escuros e a cheirar a lama. Acreditavam estar a conter os principais ataques russos, mas estavam enganados. Estavam a ser encurralados numa armadilha preparada. Na 7ª noite, quando a artilharia russa na frente principal silenciou temporariamente de forma assustadora o ataque intenaz, o golpe de misericórdia começou. Não foi um ataque ruidoso, foi uma marcha rápida e letal, perfeitamente ocultada pelos flancos norte e sul. 2 enormes alas mecanizadas russas, os punhos de aço mais elite compostos por centenas de tanques T-90M Prohiv e veículos de combate de infantaria BMP-3, com os faróis desligados e as lagartas a triturar a lama, avançaram na escuridão. As forças da NATO e da Ucrânia, já exaustas após 7 dias de tortura por artilharia termobárica e com os seus radares completamente cegos pelo sistema de guerra eletrônica Krasuka-4, não detetaram de todo as 2 gigantescas lâminas de aço a aproximarem-se silenciosamente dos seus flancos. Estas 2 lâminas não atacaram a cidade diretamente, contornaram-na perfurando as linhas de defesa finas e exaustas em ambos os lados. E então, ao amanhecer do 8º dia, no meio de um nevoeiro denso, as 2 alas de assalto russas encontraram-se em Ocheretuny, a oeste de Pokrovsk. A última rota de abastecimento, a única via de sobrevivência e a última artéria vital foi cortada. A armadilha fechou-se rápida, precisa e impiedosa. O caldeirão de Pokrovsk estava oficialmente formado. Dentro dos escombros, 5.000 soldados ucranianos e mercenários da NATO, incluindo dezenas de oficiais de comando de alto escalão britânicos, franceses e polacos. Aqueles que dias antes gritavam ordens, perceberam subitamente a verdade horrível. O som da artilharia russa, que antes rugia apenas a leste, agora explodia de todas as direções, de oeste, de norte e de sul. Estavam cercados, completamente cercados. Um pânico extremo, um medo primordial explodiu. Tentaram organizar um contra-ataque para romper o cerco, enquanto este ainda era fino. Inútil. A Rússia estava à espera. Os T-90M e BMP-3 formaram uma muralha de aço, despedaçando todos os esforços de contra-ataque fracos. O verdadeiro inferno na Terra começou. A Rússia não precisou de apressar um ataque de infantaria. Simplesmente apertaram o cerco e iniciaram a execução por artilharia, transformando o caldeirão numa arena da morte. Obuses autopropulsados Koalitsiya SV e lançadores de foguetes Smerch e Tornado G
Começaram a despejar tempestades de fogo no cerco de todas as direções 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem um segundo de descanso, o céu de Pokrovsk transformou-se num inferno de fogo, balas, fumo e cheiro a lama. O desespero dentro do cerco atingiu o auge. Após 7 dias de combate brutal, as munições das tropas ucranianas e da NATO esgotaram-se. Os canhões PZH-2000 e Cesar restantes dispararam apenas algumas salvas fracas e depois silenciaram. Estavam sem munições. A infantaria racionava cada última bala de espingarda. As últimas reservas que esconderam nas caves foram detetadas e aniquiladas por mísseis Iskander e bombas planadoras Kaby russas, guiadas por drones holandeses. Explosões secundárias aterrorizantes destruíram o que restava, transformando os últimos depósitos de munições em crateras de fogo. O moral colapsou completamente. A exaustão atingiu o limite. Sem abastecimento, sem comida, sem água, os soldados arrogantes da NATO, aqueles que dias antes riam, agora lutavam entre si por pedaços de ração seca e bolorenta. Rastejavam para fora dos bunkers, arriscando a vida sob o fogo da artilharia, apenas para beber a água negra salobra, com cheiro a morte e químicos acumulada nas crateras das bombas. Os abrigos transformaram-se em morgues de vivos. Uma cena de inferno na terra aterrorizante, milhares de feridos jaziam no chão de betão gelado com sangue pus e esgoto a escorrer, sem analgésicos, sem plasma, sem ligaduras. Gemidos gritos a implorar por uma bala de misericórdia ecoavam incessantemente, misturando-se com o rugido da artilharia russa lá fora. Os oficiais de alto escalão da NATO escondiam-se no bunker de comando, mais profundo, mas o solo tremia constantemente e o betão do teto rachava e caía aos pedaços. Gritavam para os rádios via satélite pedindo socorro a Kiev, a Bruxelas, a Washington. Mas a resposta era apenas o ruído estático do desespero. Todas as estradas estavam cortadas. Todos os drones de abastecimento que tentavam entrar eram despedaçados no ar pelos sistemas Pantsir-Sun russos. Estavam presos, foram abandonados, estavam fechados num caldeirão de aço gigante que estava a ser lentamente esmagado e incinerado, aguardando a morte inevitável pela fome, doença e a tortura eterna da artilharia russa. O som da artilharia russa, que rugira como trovões durante 7 dias, silenciou subitamente. Um silêncio súbito, pesado, mais assustador que 1000 salvas de canhão. Dentro do caldeirão de Pokrovsk, os soldados da NATO e da Ucrânia, encolhidos nos túneis, ficaram atônitos. Não compreendiam. Então ouviram outro som, a voz dos altifalantes das trincheiras russas montados em veículos blindados. Tiger no perímetro exterior ecoou simultaneamente. Uma voz clara e firme ressoou através dos escombros em russo, inglês e ucraniano. A todos os soldados da NATO e da Ucrânia, vocês estão cercados. A única rota de fuga foi cortada. Os vossos comandantes abandonaram-vos. Rendam-se. A Rússia cumpre a Convenção de Genebra, promete preservar a vida, fornecer assistência médica, água e comida a todos os que depuserem as armas. Esta é a única oportunidade. O apelo repetiu-se. Era um ato humanitário, uma linha de vida oferecida no meio da fúria. Mas dentro do cerco, a obstinação e a arrogância da NATO permaneciam. De um edifício em ruínas, uma metralhadora pesada de 12,7 mm, provavelmente do mesmo mercenário polaco, rugiu disparando uma rajada que rasgou o vento e atingiu diretamente um conjunto de altifalantes, despedaçando-o em metal retorcido. Logo a seguir, vários tiros de sniper soaram, tentando destruir os veículos blindados que transmitiam a mensagem. Eles responderam, recusaram a humanidade. O comando russo, através das lentes do drone holandês, observou em silêncio. Viram claramente a cena horrível do inferno na terra lá dentro. Viram os soldados ucranianos exaustos e esfomeados a cair. Viram os feridos a apodrecer sem uma gota de medicamento. Viram os soldados da NATO ainda saudáveis a usar armas para forçar os soldados ucranianos fracos a lutar. A Rússia poderia ter arrasado imediatamente este caldeirão com artilharia termobárica, transformando 5.000 obstinados em cinzas em minutos. Mas esse não é o modo russo. Uma decisão sem precedentes na história da guerra moderna foi emitida pelo Alto Comando Supremo, uma decisão que demonstrava uma humanidade acima do ódio, evitando uma catástrofe humanitária com ajuda de emergência.
Imediatamente o céu a nordeste estremeceu, mas não devido a bombardeiros. Um enorme avião de transporte pesado, Il-76, um gigante gentil dos céus pintado com a bandeira russa e um grande símbolo da Cruz Vermelha apareceu. Voava devagar baixo, a apenas algumas centenas de metros. Nenhum caça de escolta, nenhum sistema de isco ativado. Estava completamente exposto. Era um símbolo de humanidade a voar diretamente para a zona cercada do inimigo. Dentro do caldeirão de Pokrovsk, 5.000 pares de olhos olharam para cima, estupefactos. Não acreditavam no que viam. Esperavam bombas, esperavam as FAB 3000, mas não. A enorme porta de carga na traseira do I-76 abriu-se. E então centenas, milhares de pacotes presos a paraquedas brancos começaram a sair. Uma chuva branca, uma chuva de vida, caindo no meio dos escombros negros. Os paraquedas caíram sobre os esfomeados. Os soldados ucranianos exaustos esqueceram os oficiais da NATO e lhes apontavam armas. Gritaram, não o grito de batalha, mas o uivo de animais famintos. Correram para fora dos bunkers, rastejaram, pisotearam-se uns aos outros em direção aos pacotes. Usaram adagas, usaram os dentes para rasgar as caixas de madeira. Lá dentro havia rações russas, pão preto, água engarrafada pura e, o mais importante, medicamentos ligaduras morfina. Rasgaram, mastigaram vorazmente, beberam sofregamente. A água escorria pelos rostos sujos de lama. Os mercenários da NATO, apesar da sua arrogância, não conseguiram resistir à fome. Também correram para disputar a comida com os soldados ucranianos. Por alguns minutos, todo o campo de batalha silenciou os tiros, restando apenas o som de mastigação voraz e gemidos de prazer. No céu, o grandioso Il-76 tinha cumprido a sua missão. A tripulação heróis russos suspirou de alívio. Tinham levado vida a 5.000 inimigos. Mas lá embaixo, num canto escondido, um grupo de soldados, não os ucranianos exaustos, mas um grupo de forças especiais da NATO, possivelmente SAS britânicos ou romenos, ainda estava vigoroso com armas novas. A boca do comandante ainda mastigava um pedaço de ração russa. Ele olhou para cima, viu o enorme avião de transporte e um sorriso cruel e sádico apareceu no seu rosto sujo. Fez sinal a outro soldado que, com a calma de um assassino profissional, colocou ao ombro um sistema de mísseis portátil Piorun ou Stinger. Sem qualquer hesitação, fixou o alvo e apontou diretamente para o avião, que acabara de lhe dar comida. Apertou o gatilho. Um pequeno rastro de fogo maligno subiu dos escombros. Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu. Um motor a jato gigante foi despedaçado, transformando-se numa bola de fogo. O fogo alastrou-se num relâmpago. Dezenas de milhares de litros de combustível de aviação explodiram. O Il-76, segundo ímbolo de humanidade, partiu-se ao meio em pleno ar. Cinzas e destroços do avião caíram, misturando-se com os pedaços de ração ainda não comidos, manchados com o sangue dos traidores. O crime fora cometido. A humanidade fora retribuída com massacre. No mesmo momento em que ocorria esse crime bárbaro, enquanto o gigantesco Il-76 humanitário se desfazia em milhares de fragmentos de metal em chamas sobre os escombros de Pokrovsk, nos bunkers de comando subterrâneos fortificados da NATO, escondidos profundamente sob Kiev e Lviv, desenrolava-se outro pânico extremo. Os generais do Pentágono e de Bruxelas olhavam fixamente para os ecrãs dos mapas táticos. Não viam apenas 0 soldados cercados. Viam centenas de oficiais de alto escalão, especialistas técnicos, forças especiais de elite do Reino Unido, a França, Polônia, provas vivas e irrefutáveis da intervenção militar direta, presos naquele caldeirão mortal. Perder 5.000 soldados é um desastre militar. Mas deixar que esses 5.000, especialmente aqueles oficiais da NATO, fossem capturados vivos ou completamente aniquilados, seria um desastre político e de propaganda irremediável. Estavam encostados à parede, não tinham escolha. Uma ordem insana, uma última aposta imprudente, um ataque suicida foi emitido: esvaziar os armazéns. Toda a última força de reserva estratégica, o que restava após uma série de derrotas, tinha de ser lançada. Uma enorme força de resgate de 10.000 homens foi reunida à velocidade da luz. Não era um exército de elite. Era uma multidão heterogênea e desesperada, composta por remanescentes ucranianos sobreviventes
de matadouros anteriores, misturados com milhares de mercenários estrangeiros da Polônia, Colômbia, França, aqueles que lutam por dinheiro. Foram atirados para uma máquina de guerra remendada centenas de tanques Leopard 2A4 e 2A6, restantes muitos com as lagartas gastas retirados de oficinas de reparação, centenas de veículos de combate de infantaria, Bradley M2 e Striker, pintados à pressa e atestados de combustível, centenas de obuses autopropulsados, Cisar PZH 2000 e Macento I9 rebocados com as últimas munições. Uma coluna militar gigante de 10.000 homens e centenas de máquinas de guerra como um monstro ferido, a debater-se na morte, rugiu e começou a mover-se. Não esconderam os seus movimentos. Não tinham tempo para se esconder. Tinham de correr contra a artilharia russa, contra a fome e o colapso dos seus 5.000 cúmplices. A coluna avançou massivamente em direção a Pokrovsk a partir de oeste. Centenas de motores de tanques rugiram as suas lagartas, trituraram o asfalto, criando nuvens de poeira gigantescas que cobriram o céu. Avançaram com uma fúria desesperada, acreditando que poderiam romper o anel de cerco ainda fino da Rússia a partir de fora. O seu plano era um ataque tenaz. Desesperado, 10.000 tropas de fora atacariam para dentro e as 5.000 de dentro, os obstinados que acabaram de abater o avião russo, usariam as suas últimas forças, as próprias rações e munições que acabaram de roubar para atacar para fora. Um plano de traição e suicídio. Eles não sabiam, não estavam a ir para um resgate, estavam a caminhar para uma armadilha ainda maior, uma picadora de carne gigante que a Rússia tinha preparado silenciosamente e que estava à espera deles. A notícia de que o I-76 humanitário explodira, transformando-se numa bola de fogo brutal no céu de Pokrovsk, foi transmitida diretamente para o Stavka. O vídeo nítido do drone Orlandis mostrava claramente o rastro do míssil Mampads a subir dos escombros, exatamente onde as rações tinham acabado de ser lançadas. Mostrava os traidores a comer pão russo, enquanto seus cúmplices abatiam o avião russo. Na sala de comando de operações nacionais, o ar tenso solidificou subitamente. Dezenas de generais, aqueles que tinham acabado de ordenar a ajuda humanitária, ficaram imóveis. Um silêncio mortal pairou. Nem um grito, nem um insulto, apenas silêncio. O silêncio de uma fúria extrema, de um insulto imperdoável. A humanidade fora retribuída com o ato mais bárbaro, a traição de bestas. O comandante supremo, com o rosto sem qualquer emoção, olhou fixamente para o ecrã, onde os destroços do I-76 jaziam esmagados. Não disse nada durante 10 segundos, depois virou-se com a voz fria como gelo, não dando uma ordem, mas uma sentença. Não há mais humanidade, não há mais saída. Extermínio. Aniquilem-nos. Essa ordem caiu como um golpe de espada, quebrando o silêncio. A fúria do urso russo explodiu. O primeiro castigo, o golpe de purificação, visou diretamente os 5.000 obstinados e traidores dentro do caldeirão. A Rússia não precisou de infantaria, a Rússia não precisou de tanques, a Rússia usou fogo. Das posições exteriores, o solo começou a tremer. Dezenas, centenas de sistemas de artilharia termobárica pesada, Tossuma Buratino e os complexos Tozoshka de nova geração, as armas que semeiam o maior terror, rugiram simultaneamente rodando os tubos de lançamento. Tinham esperado em silêncio demasiado tempo. Agora era o momento de centenas de foguetes termobáricos, carregados com combustível explosivo de alta potência, deixarem as plataformas em uníssono. O céu de Pokrovsk, já negro, iluminou-se subitamente com centenas de rastros de fogo mortais, criando uma cúpula de fogo que desabou sobre o caldeirão. Dentro do cerco, os soldados da NATO e da Ucrânia, aqueles que acabavam de celebrar o abate do avião, ouviram subitamente um silvo horrível. Um som diferente de tudo o que alguma vez tinham ouvido. Olharam para cima e viram o céu a arder, a cair sobre as suas cabeças. E então, o inferno abriu as portas. Centenas de ogivas termobáricas explodiram quase simultaneamente. Não foram explosões comuns. Foram enormes bolas de fogo que explodiram, engolindo tudo. Explodiram no ar, criando uma onda de choque terrível que esmagou o solo. Explodiram ao impacto, transformando edifícios em ruínas em pó fino. E fizeram o pior de tudo, sugaram todo o oxigênio. Toda a área central de Pokrovsk
transformou-se num segundo num gigantesco forno micro-ondas. O fogo irrompeu do próprio ar. O ar ardeu. Aqueles que estavam ao ar livre vaporizaram instantaneamente. Aqueles que se escondiam em abrigos rasos ou caves sentiram subitamente o ar tornar-se abrasador. Tentaram respirar, mas não havia nada, apenas o vazio. Os seus pulmões colapsaram. Morreram sufocados em agonia extrema. O fogo seguiu pelos tubos de ventilação pelas fendas, infiltrando-se profundamente nos bunkers, como rios de lava incinerando tudo, queimando vivos os que se escondiam. O cheiro à carne queimada ergueu-se intensamente o solo, foi aquecido ao ponto de a lama ferver, o aço derreter e o vidro estilhaçado transformar-se em areia. Isto já não era um bombardeamento, era uma purificação pelo fogo, um inferno na terra aterrorizante. Mas a fúria ainda não tinha parado. Assim que a primeira vaga de fogo termobárico terminou com o solo ainda em brasa, o céu estremeceu novamente com outro som, um rugido pesado e profundo de motores a jato de grande porte vindo dos aeródromos estratégicos. Dezenas de bombardeiros estratégicos supersônicos, Tu-20 e 2 em 3, os portadores de bombas gigantes, que tinham descolado horas antes, chegaram, voavam em formação cerrada, imponentes sobre o mar de fogo, orgulhosos e sem ameaças. Chegaram para aplanar, para esmagar, para apagar tudo do mapa. As enormes baías de bombas abriram-se e realizaram um bombardeamento de tapete com centenas, milhares de bombas. Não bombas inteligentes, mas bombas de demolição. FAB-500 e bombas pesadas FAB-1500. Uma chuva de aço, uma chuva de destruição, caiu sobre o caldeirão de Pokrovsk. O solo explodiu. Sucessivamente, milhares de explosões sobrepuseram-se, criando um terremoto artificial. Tudo foi revolvido. Os abrigos, as caves que tinham acabado de ser aquecidas, foram agora esmagados pela pressão de milhares de bombas, desmoronando e enterrando vivos os milhares que ainda agonizavam lá dentro. Os edifícios em ruínas foram reduzidos a pó fino. Qualquer coisa, qualquer pessoa que tivesse sobrado após o fogo termobárico, foi agora despedaçada, esmagada, misturada com betão e rocha. E o golpe final? O golpe de decapitação. A inteligência russa sabia exatamente que os oficiais de alto escalão da NATO, os mais obstinados, os que ordenaram o abate do Il-76, estavam escondidos nos bunkers de comando subterrâneos mais fortificados, construídos na era soviética a dezenas de metros de profundidade. Acreditavam que as bombas e a artilharia termobárica não lhes podiam tocar. Das plataformas móveis em Rostov, as brigadas Iskander-M rugiram. Mísseis balísticos táticos com ogivas perfurantes de bunkers subiram ao céu e mergulharam a velocidade supersônica. Alvo os bunkers de comando, com coordenadas bloqueadas, o primeiro Iskander, com uma força imparável, perfurou 30 metros de rocha e betão armado e explodiu por dentro. Todo o bunker subterrâneo tremeu violentamente e desabou, esmagando todo o comando da NATO no interior, enterrando-os para sempre no túmulo de betão que eles próprios escolheram. O segundo e o terceiro míssil apagaram os últimos centros de comunicação. A batalha terminou. O caldeirão de Pokrovsk já não existia. Já não era um monte de escombros, transformou-se num terreno baldio, uma enorme cratera da morte plana e fumegante de negro. Não restava nenhuma estrutura, nenhum sinal de vida. Todos os 5.000 soldados, os exaustos e os traidores, foram completamente apagados do mapa. Assim que a cratera de fogo de Pokrovsk, onde 5.000 obstinados e traidores acabavam de ser purificados, ainda fumegava com o solo a derreter a força de resgate de 10.000 homens da NATO e da Ucrânia em arrogância e desespero, lançou-se diretamente para o campo de batalha. Não sabiam, não ouviram o rugido da artilharia termobárica, não viram o cogumelo de fumo da explosão dos Iskander. Todas as comunicações com o caldeirão tinham sido cortadas. Ainda ardiam de entusiasmo, acreditando que estavam prestes a tornar-se heróis ao resgatar os seus camaradas. Não estavam a ir para um resgate. Estavam a ir diretamente para uma picadora de carne gigante, um campo de tiro que a Rússia tinha preparado em silêncio, uma armadilha 10 vezes mais cruel que o caldeirão de Pokrovsk. A coluna de 10.000 homens, liderada por centenas de tanques Leopard 2 Asis e blindados Bradley, a rugir com as lagartas, a esmagar os campos áridos, lançou-se num vale largo.
Um corredor da morte que os drones holandeses da Rússia tinham monitorizado e designado nos últimos 2 dias. Tinham entrado no alcance, toda a formação tinha caído na armadilha, e então a Rússia carregou no botão. O ataque não começou com uma explosão. Começou com um silêncio súbito, uma paralisia total. De posições perfeitamente camufladas, dezenas de complexos de guerra eletrônica, Krasu K4 e Murmansk, foram ativados simultaneamente na potência máxima. Uma muralha eletromagnética invisível e devastadora varreu toda a formação de 10.000 soldados. O desastre abateu-se. Dentro das cabines dos Leopard 2A6 e Bradley, todos os ecrãs táticos, sistemas GPS e sistemas de ligação de dados Link 16 apagaram-se simultaneamente, transformaram-se num branco de estática e depois desligaram-se. Todos os rádios do nível de batalhão até o soldado individual tornaram-se subitamente num ruído estridente e ensurdecedor. Ficaram cegos, ficaram completamente surdos, deixaram de se ver no mapa, deixaram de ouvir ordens de comando. Uma coluna inteira de 10.000 homens transformou-se num segundo, numa multidão caótica completamente isolada. Tanques começaram a colidir blindados, travaram bruscamente, causando um engarrafamento gigantesco. O pânico total explodiu. Ainda não tinham percebido o que estava a acontecer, e foi aí que os predadores apareceram. O céu, que estava calmo, começou a rugir. De dentro dos bosques das colinas, próximas centenas de helicópteros de ataque, K-50 e 2 Alligator e Mi-20 e 8 caçador noturno, os crocodilos de aço gigantes, subiram simultaneamente. Tinham se escondido à espera deste momento. Eram como um bando de águias de aço a mergulhar sobre a formação de tanques da NATO em caos e engarrafada. Ao mesmo tempo, surgiu outro som de zumbido mortal. Milhares, dezenas de milhares de drones kamikaze Lancet foram lançados de plataformas móveis, descendo como um enxame de abelhas furiosas. O massacre começou. Os pilotos dos K-52 fixaram os alvos em silêncio e calma. A uma distância segura, fora do alcance de qualquer metralhadora antiaérea, centenas de mísseis antitanque Vickers e Ataka foram disparados. O céu foi rasgado por milhares de rastros de fumo branco. Os tanquistas da NATO, que tentavam reiniciar os sistemas eletrônicos mortos, viram a morte chegar. Boom! Um Leopard 2A6, orgulho da Alemanha, foi atingido por 2 Vickers no topo da torre. Explodiu por dentro. A torre gigante, pesando dezenas de toneladas, foi projetada ao ar como uma tampa de garrafa, caindo com estrondo e esmagando um Bradley ao lado. Um a um, cada Leopard, cada Bradley explodiu. O enxame de Lancet mergulhou. Eram caçadores inteligentes e encontravam seus próprios alvos. Batiam no topo dos veículos, nos compartimentos do motor e nos pontos mais fracos. Dezenas, centenas de pequenas, mas fatais explosões ocorreram sucessivamente, despedaçando a formação de tanques na vanguarda. Em apenas 15 minutos, toda a formação blindada de elite, a ponta de lança do resgate, foi transformada num monte de sucata a arder violentamente. Criaram uma muralha de fogo gigante, bloqueando completamente o avanço dos 9.000 soldados de infantaria e caminhões na retaguarda. A formação foi comprimida e encurralada. Estavam presos sem poder avançar nem recuar. Estavam fechados no Vale da Morte. E então, o inferno abriu realmente as portas. A artilharia russa, milhares de bocas de fogo de todas as direções das colinas circundantes, abriu fogo simultaneamente. Não foi um bombardeamento, foi um extermínio por aço. Centenas de sistemas de foguetes Smerch e Tornado G, dragões de fogo gigantes, rugiram e despejaram dezenas de milhares de foguetes. O céu transformou-se numa cúpula de fogo, o solo tremeu violentamente. Os foguetes com munições de fragmentação explodiram sobre as cabeças da formação de 10.000 soldados. Uma chuva de aço, milhões de estilhaços minúsculos caíram, rasgaram os caminhões de transporte, rasgaram a infantaria que saltava em pânico dos veículos. Gritos de terror, som de metal a rasgar e explosões fundiram-se numa sinfonia do apocalipse. Uma cena de inferno na terra aterrorizante. O solo foi arado, transformado num mar de sangue e lama. Nem 1 centímetro de terra era seguro. Os soldados da NATO e da Ucrânia corriam, pisavam-se, procuravam loucamente abrigo. Inútil, não havia abrigo. Escondiam-se atrás de um caminhão. O caminhão explodia. Entravam num buraco. O buraco era nivelado. E então a artilharia termobárica, Tossuma, Buratino, os canhões que tinham incinerado o caldeirão de Pokrovsk, rodaram os canos,
Abriram fogo. Centenas de ogivas termobáricas caíram sobre a área de maior concentração, onde a infantaria se aglomerava. Fogo, um mar de fogo. O fogo sugou o oxigênio, o fogo incinerou tudo. Milhares de soldados foram queimados vivos, sufocados, despedaçados pela pressão. Morreram sem tempo para gritar. A fúria ainda não tinha parado. O céu rugiu mais uma vez. Dezenas de esquadrões de Su-30 e 4 os portadores de bombas pesadas apareceram imponentes. Não foram ameaçados. Vieram para aplanar o que restava. Lançaram as bombas planadoras Cab-1000 e 500 de 1,5 toneladas. As bombas gigantes deslizaram em silêncio e depois mergulharam. Alvos postos de comando, os postos médicos de campanha, os depósitos de munições móveis. Bum! Uma explosão, e não foi apenas uma explosão, foi um evento apocalíptico. Toda uma vasta área onde os oficiais tentavam reunir os restos das tropas foi levantada ao ar e depois desintegrada em pó. Uma cratera da morte gigante surgiu. Todo o comando da força de resgate foi apagado. O massacre durou 3 horas ininterruptas, até que nenhum alvo se movia, até que o Vale da Morte fosse apenas um terreno baldio a fumegar negro. Todos os 10.000 soldados de resgate, centenas de tanques blindados, artilharia autopropulsada, tudo foi apagado, esmagado, incinerado, totalmente exterminado. Ninguém escapou, ninguém sobreviveu. A picadora de carne cumpriu a sua missão. 15.000 soldados da NATO e da Ucrânia, tanto a força cercada como a força de resgate, foram completamente apagados do mapa, num golpe punitivo, devastador, sem misericórdia. Uma lição sangrenta sobre obstinação e traição. Pokrovsky silenciou. Onde 15.000 soldados da NATO e da Ucrânia tinham acabado de ser esmagados e incinerados, restava apenas um terreno baldio, negro e fumegante, sem um gemido, sem um sinal de vida. A Rússia venceu totalmente. Uma vitória militar absoluta, devastadora e rápida. Mas a guerra não terminou. A guerra mudou-se agora para a frente da informação. Imediatamente em Moscovo, o Ministério da Defesa da Rússia organizou uma conferência de imprensa de emergência transmitida em direto para todo o mundo. A sala de imprensa estava a abarrotar de jornalistas internacionais, o ar denso, tenso como uma corda de violino. Esperavam uma condenação, uma declaração ruidosa. O porta-voz do Ministério da Defesa russo saiu com o rosto frio como pedra, sem qualquer emoção. Não falou muito, apenas projetou. O ecrã gigante atrás dele iluminou-se, o mundo inteiro susteve a respiração. O primeiro vídeo nítido do drone holandês, a imagem do enorme Il-76, pintado com a bandeira russa e o símbolo da Cruz Vermelha, a voar devagar, lançando centenas de pacotes de paraquedas brancos sobre os escombros. Grande plano dos soldados ucranianos e da NATO a correr para rasgar os pacotes, a comer rações russas, vorazmente a beber água russa. E então, o segundo vídeo de outro ângulo no mesmo momento, mostrava claramente um grupo de soldados da NATO em uniformes multicam, que após receberem a comida calmamente, colocaram ao ombro um sistema de mísseis portátil Piorun. Mostrava claramente o rastro de fogo maligno a subir, mostrava claramente o Il-76 humanitário, o avião que acabara de lhes dar vida, a explodir numa bola de fogo horrível. Toda a sala de imprensa ficou em silêncio absoluto. A barbárie, a traição cruel, foi exposta claramente, inegavelmente. Mas isso não era tudo. O porta-voz russo, com a mesma voz monótona e fria, continuou a mudar os slides. Estes são os que comandaram as forças obstinadas dentro de Pokrovsky. Várias fotos apareceram, passaportes, placas de identificação militar com rostos claros. Coronel John Price. Forças Especiais Britânicas, Tenente-Coronel André Duby. Legião Estrangeira Francesa, Major Michael Johnson. Exército dos EUA, juntamente com dezenas de oficiais de alto escalão polacos e alemães. E estes, próximo slide, são os que comandaram a força de resgate suicida de 10.000 homens. Mais dezenas de fotos. Os rostos arrogantes, agora mortos, retirados da sucata dos blindados Bradley e Leopard. Provas de aço irrefutáveis. A mentira da NATO de que apenas dava apoio humanitário, de que apenas treinava à distância, foi despedaçada. Intervieram diretamente, comandaram diretamente e morreram de forma horrível. A bomba informativa explodiu. Foi maior que a bomba Fab 3000.
Em Londres, Berlim, Paris e Washington, as pessoas ficaram estupefactas e depois explodiram. Uma fúria extrema, uma vergonha humilhante, espalhou-se como uma epidemia. Milhões de pessoas, milhões de cidadãos europeus e americanos saíram à rua. Já não protestavam pacificamente. Gritavam, destruíam. Mentira. O governo é terrorista. Por que morreram os nossos filhos? Por que alimentar uma guerra sem sentido? Cercaram o parlamento em Londres, queimaram a bandeira da NATO em frente às portas de Brandemburgo, em Berlim. Gritavam, exigindo a demissão imediata dos governos. Estavam repugnados não só por terem sido enganados, mas também pela ação bárbara dos seus soldados a bater um avião humanitário. O prestígio da NATO colapsou. No meio dessa tempestade de fúria e caos político no Ocidente moscovo, emitiu a mensagem final curta, afiada como uma faca de remate. Qualquer presença armada da NATO, sejam mercenários, conselheiros ou soldados regulares, no campo de batalha da Ucrânia, será considerada um alvo legítimo e será punida, esmagada sem qualquer misericórdia.